Classificação dos sistemas, vamos lá. Vamos baixar aqui, está na tela, e você acompanha aí um pouquinho de conceito comigo, nós já vamos resolver questões. Olha aí, ó. Classificação dos sistemas lineares. Então, os sistemas lineares são classificados quanto ao número de soluções. Então, agora entra uma classificação, né? Isso aqui às vezes é cobrado em questões e é importante, então, lembrar, né? Quanto ao número de soluções do sistema, né? Vimos já que uma equação linear ela pode apresentar várias soluções, triviais, uma trivial e não triviais. Mas o sistema ele pode ser classificado em possível ou compatível, ou impossível ou incompatível. Lembrar desses nomes é importante. Então ele pode ser classificado em possível ou também chamado de sistema compatível, né? Quando isso ocorre? Quando ele admite solução. Ó, quando admite solução. Mas pode ser, professor, que o sistema não admita a solução? Sim, quando ele não admite, ó, não admite solução. Aí ele é chamado de sistema impossível. Ou também incompatível. Importante, né? Muito bem, então é o número de soluções que define praticamente a classificação. Agora, perceba que colocou aqui, ó, quando admite solução. Esse admite solução pode ser que ele admita uma única solução ou infinitas. Olha que interessante. Então o primeiro passo é descobrir se ele admite ou não admite. Admitindo solução, ele cai em duas possibilidades. Ele pode ser então chamado, classificado então de determinado, quando ele for admitir uma única solução, observem, ou indeterminado. E nesse caso ele admite uma quantidade infinita de soluções. Perfeito? Então a gente até usa uma abreviatura muito comum aqui, ó, é sistema possível e determinado, SPD. Sistema possível e indeterminado, SPI. Ou sistema impossível, SI. Essa abreviatura é muito comum aí, né, no tratamento desse assunto, né, melhor dizendo. Vamos adiante. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então toda equação naquele formato é denominada equação linear, isso aqui já não é mais novidade. Uma equação linear é aquela onde apresenta essa característica. Cada termo apresenta uma única incógnita em que o expoente é 1. Esses valores que vêm do lado da incógnita são chamados de coeficientes, está aqui, novamente definidos. Os valores x1, x2 e xn são as incógnitas e o valor b, aqui sozinho, é chamado de termo independente. Agora, um sistema linear é todo conjunto de m equações lineares. Tá? Muito bem, vamos a algumas observações. Quando o termo independente for igual a zero, a equação denomina-se equação linear homogênea. Isso aqui a gente já falou em ocasiões, em outras aulas, né? Na aula anterior, inclusive. Um sistema homogêneo, agora veja que eu estou falando de um sistema, ó, nunca será impossível. Então, nessa classificação que vimos aqui no início, ó, voltando aqui, ó, sistema impossível, onde não admite solução alguma, um sistema homogêneo ele nunca vai ser impossível, pois ele admite pelo menos a solução trivial 0, 0, 0. Né? Então já vimos esse conceito também de solução trivial. É aquela onde a resposta é tudo zero. E se ele tem pelo menos essa solução, então ele nunca vai ser impossível, porque o que diz o sistema impossível? Olha aqui, ó, que não admite solução nenhuma, nem é trivial. Então o sistema homogêneo, ele nunca vai ser impossível. Tá? Interessante, né?
Vejamos os dois métodos mais utilizados para a resolução do sistema de equação. Agora nós vamos resolver. E o que é resolver é encontrar o conjunto de solução. E aí depois a gente discute. Agora os dois famosos métodos, o método da substituição e o método da soma, é o que vamos utilizar para resolver esse simples sistema. O primeiro é o chamado método da substituição, o segundo é o método da soma, beleza? Então, ó, resolva o seguinte sistema linear de equações. Por que linear? Porque temos duas incógnitas e duas equações, perfeito? Como é que você resolve? Mas antes, o que é resolver? É encontrar o valor de x. Ó. Quem é o valor de x? E quem seria o valor de y? Que, encontrado esses valores, satisfazem tanto a primeira como a segunda equação. Tá? Então, para resolver esse sistema, tem várias maneiras. Eu vou falar de dois métodos muito utilizados e são eficazes. O método da substituição e o método da soma. O que consiste o método da substituição? Aí na tela, observem. 3 passos bem simples, tá? Que é qual? Primeiro passo, escolha uma equação e isole uma das variáveis. Eu vou me permitir resolver aqui no quadro com você, tá? Então eu vou escrever o sisteminha aqui, ó. Vamos escrever juntos aqui, é 2x menos y. 2x menos y igual a 7. É isto, né? E o próximo é x mais 5y igual a menos 2. Então aqui, ó, temos que aprender definitivamente a resolver um sistema linear. Aqui da sua forma mais simples, onde nós temos duas equações e duas incógnitas, duas variáveis, tá? Então, vamos usar para resolver esse sistema o primeiro método aqui, ó, um método então chamado método da substituição, tá? Eu vou até intitulá-lo de novo aqui, ó. Método ou regra, tanto faz, né? Método da substituição. Mas vamos lá. O que seria resolver o sistema? Resolver esse sistema é o quê? É encontrar o valor de x e de y, que dá certo aqui e também aqui, certo? Várias maneiras de resolver. Vamos usar primeiramente esse método. Antes disso, então vamos dar nome aos bois aqui, ó. Vamos chamar essa primeira equação de equação número 1, esta aqui de equação número 2, perfeito? Então, vamos seguir aqueles passos, conforme está na tela, e eu vou desenvolver aqui no quadro com você. Primeiro passo, olha na tela, escolha uma equação. Você vai escolher uma equação. Qual delas? A que você definir. Escolhe uma equação. E depois isola uma das variáveis. Tá? Então vamos lá. Vamos escolher, eu vou escolher a equação número 1, poderia escolher a 2, tanto faz. Escolhendo a número 1. Primeiro passo, então, vamos definir aqui. Primeiro passo, escolhemos essa equação. 2x menos y igual a 7. Perfeito? Aí o que diz também no primeiro passo, após a escolha, isole uma das variáveis. Isolar uma das variáveis e deixar uma letra sozinho. Tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse y para lá e o 7 para cá. Eu vou deixar o y sozinho. Eu vou cumprir o determinado aí no primeiro passo. Vamos jogar esse y para cá, e aí para ele ficar sozinho, esse 7 eu jogo para cá. Ok? E aí ficamos assim, ó, com 2x igual a... Opa! Já vou trazer ao mesmo tempo, tá? Vou puxar o 7 para cá, ele é positivo, ele vem negativo. E o y, que é negativo, quando joga para lá, ele fica positivo. Tá aqui, ó. Perfeito? Executamos o primeiro passo. Escolhi uma equação e isolei uma das letras, uma das variáveis. Portanto, paramos no primeiro passo por hora. Paramos aqui, tá? Então vamos deixar essa equaçãozinha aqui em destaque. Tá? Deixamos assim. Muito bem. E agora, o que diz o segundo passo aí? Acompanhe na tela.
Segundo passo, substituir o valor encontrado na outra equação. Que outra? Aquela que sobrou, a 2. Tá? Agora a gente vai fazer isso. Eu vou substituir isso aqui dentro da outra. Então vamos fazer o segundo passo aqui ao lado. E vamos ver o que vai acontecer. Então a segunda equação, vou repetir ela aqui. Ó. X mais y. Então eu só deixo intitular aqui. Primeiro passo, né? E segundo passo. Então eu vou substituir. Vamos primeiramente repetir ela aqui. Ó. X mais 5y igual a menos 2. Então, o segundo passo pede que, depois de executado o primeiro, substituir dentro da outra. Então, no lugar do y, eu vou trocar por 2x menos 7. Então, vamos lá. O x eu vou repetir, né? Mais 5. Então, no lugar do y, que está aqui, ó. Quem é o y? Y é igual a 2x menos 7. Então, eu vou trocar o y, substituir, na verdade, por 2x menos 7, igual a menos 2. O que faz jus ao título, método da substituição, eu substituo dentro da outra. Agora aqui eu vou ter que aplicar a distributiva, esse 5 está multiplicando todo mundo aqui de dentro. Ó. Não é isso? Vamos adiante. Vai ficar x mais 5 vezes 2x vai dar 10x. E 5 vezes menos 7 dá menos 35, igual a menos 2. Perfeito? Agora, observem, ficamos com uma equação só com uma letra. É só isolar e acabamos de encontrar o valor de x, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, quantos dá x mais 10x? Isso resulta em 11x, igual a menos 2. Esse menos 35 aqui, ó, eu já vou passar ele lá para o outro lado e ele passa somando. Mais 35, trocando de sinal. Portanto, ficamos com 11x igual a 33. Para encontrar o valor de x, eu passo esse 11 que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo. Vamos fazer aqui no cantinho. E já vamos encontrar o valor do x. Ok? Então vai ficar assim, ó, x igual a 33 sobre 11. E 33 dividido por 11 dá 3. X igual a 3. Olha que bacana. Encontramos o valor de x. Paramos por aí? Não. Porque resolver aquele sistema é encontrar o valor de x e de y. E o que fala o terceiro e último passo? Olha na tela. Para encontrar o y, basta substituir o valor de x em uma das equações, né? Uma das equações. Aqui ficou 2 pontos, tá? Vamos corrigir que é um ponto só. Muito bem. Então, vamos escolher, podemos escolher inclusive esta, qualquer uma das equações. Eu vou escolher essa aqui, ó, tá? E aí eu posso, já estou executando aí praticamente o terceiro e último passo na resolução aí desse sistema. Vamos pincelar essa equação para cá, ó. Terceiro passo. Então ficamos aqui com 2x menos 7 igual a y. Mas quem é o valor de x aqui? Acabamos de encontrar o valor de x, está aqui, ó, 3. Então ficamos com 2 vezes 3 menos 7 igual a y. 2 vezes 3 dá 6, menos 7 igual a y. Portanto, y igual a menos 1. Tá? Joguei só o y para o outro lado. 6 menos 7 dá menos 1. Então está aqui, ó, a resposta do valor do y. Então, portanto, o conjunto solução, né, a resposta fica assim, ó, o par ordenado, 3 e menos 1. Lembrando que o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, aqui o conjunto solução, a resposta aqui, voltando no início, ó, né, seria x igual a 3
e y igual a menos 1. Aqui o conjunto de solução. Ó. Bacana? O interessante que é um assunto que você pode, no final, ver se você acertou ou errou. Eu posso substituir no lugar do x e do y esses valores vezes que dá certo. Perceba, 2 vezes 3 dá 6, com menos 1 dá mais 1, que dá mais com 6, fecha no 7. Vamos substituir na segunda, tem que satisfazer as duas. 3 mais 5 vezes menos 1, que dá menos 5, com 3 dá menos 2. Deu certo. Ah? Então, acabamos de resolver esse sistema usando o método da substituição. Na sequência, o que fala? Método da soma. Tá? O método da soma consiste também em resolver esse sistema, só que de uma outra maneira, né? Vamos fazer também, tá? Sem problema. Eu vou usar aqui nesse caso, tá? A tela para resolver. Você já até sabe o conjunto de solução. Volta aqui no quadro. Ó. Nós resolvemos esse sistema e achamos a resposta. X igual a 3, y igual a menos 1. Agora, eu vou resolver o mesmo sistema não mais por método da substituição, e sim pelo método da soma, conforme está aí na tela. Tá? Bom, o método da soma consiste no quê? A gente somar as equações e uma das variáveis aí tem que dar 0, tá? No caso aí, perceba que não vai dar 0. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no quadro, sem problema, tá? Vou fazer no quadro também, vocês me permitam apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui, você já sabe o conjunto de solução. Eu vou apagar todo esse processo. Nós vamos fazer de novo, usando o método agora chamado da soma, tá? E você vai poder até comparar qual dos dois, né, você gostou mais ou acha mais eficaz. Sem problema. Então vamos trocar o título que é o método da soma. Professor, mas aí qual método eu uso? O que você achar mais conveniente. Né, eu gosto de dizer que a questão de conveniência, principalmente em função do tempo. Tá? Muito bem. Deixa eu apagar aqui, porque eu não vou precisar agora elencá-las, né? O método da soma consiste em a gente somar as equações. Vamos somar elas aqui, ó. Tá? Eu vou somar as equações. E o que vai dar? 2x mais x dá 3x. Menos y com mais 5y dá mais 4y. Igual. Com 7 com mais menos 2 dá 5. Então, você percebe que ao somar, uma das variáveis não se anulou, ou seja, nós encontramos outra equação, não nos ajudou demais, muito. O método da soma, ele vai ser eficaz quando? Quando você, ao somar uma das variáveis, tem que dar 0, e não deu 0. Mas eu posso forçar que isso ocorra. Aí você vai escolher qual a variável que na soma você quer que dê 0. Vamos imaginar que eu deseje que ao somar a coluna do x aqui dê 0. Já vimos que isso não ocorre, mas eu posso forçar isso a ocorrer. Para isso, quem deveria ser este camarada, quem deveria ser este valor aqui, esse termo, para que somado com esse dê 0, o oposto desse. Teria que ser menos 2x. Você concorda? Mas não é. Mas então eu vou forçar que isso ocorra. Para isso, eu multiplico toda a de baixo por menos 2. Quando eu faço isso, né, lembrando então que eu tenho que multiplicar todos os valores, então eu tenho que pegar esse menos 2 aqui, ó, e multiplicar por todos os coeficientes, eu tenho que multiplicar por este camarada, que é 1, este e este aqui também. Aí o sistema fica assim delineado agora, tá? Já vou colocar aqui do lado então. Vamos só repetir, vamos colocar aqui embaixo, acho que fica até mais fácil de você enxergar, né? A primeira não mexi, vou repetir. 2x menos y igual a 7. Ao multiplicar ficou menos 2x, menos 2 vezes 5y vai ficar menos 10y, e menos 2 vezes menos 2 aqui vai ficar mais 4. Então, portanto, agora ao somar, veja que dá certo, ó.
porque 2x com menos 2x aqui ficou 0. Menos y com menos 10y fica menos 11y. E 7 mais, também estamos somando aqui, tá? 7 mais 4 igual a 11. Olha o que ficamos. Agora é só isolar o y passando esse menos 11 para o outro lado, dividindo. Portanto, ficamos com y igual a 11 dividido por menos 11. Portanto, logo y igual a menos 1. Olha aí o valor do y. Né? Encontramos o valor de y. Para encontrar o valor de x, basta substituir em qualquer uma das equações. Posso pegar, inclusive, aquela primeira lá que disse que 2x menos y igual a 7. Encontrado o valor de y, basta substituir agora só. Atenção na substituição, porque tem um sinal de menos aqui, né? 2x menos 1 igual a 7. Joguinho de sinais ocorrendo aqui, ó, menos com menos dá mais. Então fica 2x mais 1 igual a 7. Podemos passar esse 1 para o outro lado. Aqui, para isolar o x, passa esse 1 para o outro lado. Ficamos com 2x igual a 7 menos 1. 2x igual a 6. O 2 passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 2. Portanto, x é igual a 3. Então aqui, ó, encontramos o conjunto solução. Mesmo, né? 3 e menos 1. Achamos a resposta também desse mesmo sistema usando outro método chamado método da soma. Tranquilo? 3 e menos 1. Aí fica aí para você comparar. Você vai ver que nas questões há questões que o método da soma é mais rápido, há outros que o método da substituição passa a ser a forma mais conveniente. Isso é uma questão de conveniência, tá bom? Dando sequência, vamos falar então da regra de Cramer, tá? Regra de Cramer, veja bem, a regra de Cramer consiste em um método para resolver um sistema linear e é utilizada na resolução de sistemas possíveis e determinados. Só poderá ser utilizada na resolução de sistemas que o número de equações e o número de incógnitas forem iguais. Poderíamos, por exemplo, resolver esse sistema aqui, que está no quadro, duas equações, duas variáveis, pela famosa regra de Cramer. Mas ele é mais conveniente quando você tem três variáveis. Para a resolução, devemos calcular o determinante D da equação incompleta do sistema e depois substituirmos termos independentes em cada coluna e calcular os respectivos determinantes D1, D2, Dn, e assim aplicar a regra de Cramer, tá? Que diz que os valores das incógnitas são calculados da seguinte forma. Está aqui, tá? Nós já vamos ver um exemplo, você vai perceber que isso aqui é bem tranquilo, tá? A incógnita 1 é o quociente do determinante x1 pelo determinante d, a incógnita 2 é o quociente do determinante da matriz formada chamada dx2 sobre d e assim por diante, tá? Olha aí, ó, vamos resolver esse sistema aí pela regra de Cramer. Então, observem bem, tá? Agora você tem três variáveis e três equações, portanto, a regra de Cramer se aplica perfeitamente. Por quê? A quantidade de variáveis ou a quantidade de incógnitas é igual à quantidade de equações. Então, para resolver principalmente um sistema que tem mais de três, aí no caso mais de duas, perdão, três variáveis, a regra de Cramer se encaixa como uma luva, como uma solução viável. Então, perceba bem, nós vamos resolver aqui rapidinho, tá? Então, nós vamos montar a matriz D. Ela é formada só pelos coeficientes 3, 4, menos 1, 4, 5 e 2. 1, menos 2 e 3. Ok? Montamos a matriz D, só pelos coeficientes aqui, ó. 3, 4, menos 1, 4, 5 e 2. 1, menos 2 e 3. Ok?
encontramos o determinante. Já vimos em aulas anteriores como que acha o determinante, regra de Sarros. O determinante dessa matriz vai dar 30. Tá? Agora nós vamos montar a matriz dx, dy e dz. Então agora presta bastante atenção. Aqui nós temos os valores do termo independente, ó, 8, 20 e 6. Então na matriz dx, os coeficientes da variável x a gente troca pelo termo independente. Então na matriz dx eu não tenho os coeficientes de x, eu tiro os coeficientes da incógnita x e substituo pelo termo independente. Então tá aqui, ó, 8, 20 e 6. Tá? E o restante a gente vai repetir. Y e z, ó, 4, menos 1, 5 e 2, menos 2 e 3. Ok? E achamos o determinante também dessa matriz aí. O determinante da matriz dx, nesse caso, vamos abreviar um pouquinho, né, também resulta em 30. Lembrando que o objetivo aqui é resolver esse sistema. Resolver é o quê? É encontrar quem é o x, quem é o y e quem é o valor de z. Muito bem, continuando. Agora nós vamos montar a matriz dy. A matriz dy, análogo ao raciocínio da dx, a gente troca, tira os elementos da variável y, agora aqui, ó, né, nós substituímos, na verdade, os coeficientes da incógnita y pelos valores do termo independente. Então ficamos assim, ó, com 3, 4 e 1, coluna x, termo independente vem no lugar da variável y, 8, 26, menos 1, 2 e 3. O determinante dessa matriz, dy, nesse caso aí, né, vai dar 60. E para finalizar, a última matriz a ser formada é a matriz dz. Então você já entendeu como é que é a jogada. A matriz dz, nós substituímos os coeficientes da incógnita z pelos termos independentes. Então ficamos com 3, 4 e 1. Então agora o objetivo é aqui, ó, é trocar esses coeficientes da terceira coluna pelos termos independentes. Então o resto mantém. 3, 4 e 1. 4, 5 e menos 2. 8, 20 e 6. Ok? Encontrado o determinante da matriz dz, que vai dar 90. E para finalizar, para encontrar o conjunto solução, conforme a regra de Cramer, volta no slide anterior, fala o seguinte, está aqui, ó, o valor da variável x, eu faço a divisão do dx sobre d. Então aqui, ó, o valor da variável x, que é uma do objetivo do sistema, encontrar o valor de x, y e z, né? Eu vou dividir o dx sobre d. Então vamos já substituir aqui, ó. dx é quem? 30, tá aqui, ó. 30 sobre o determinante d, que é 30 também. O resultado deu 1. Então com isso, já vamos colocar aqui, ó, o valor dx vale 1. Para achar o valor dy, mesma coisa. Agora eu faço a divisão do determinante dy sobre d. dy está aqui, ó, 60 sobre 30, que vale 2. Então o valor de y vale 2. E para finalizar, o z é o quociente do determinante da matriz dz sobre a matriz d, que vale 90 sobre 30, que resulta em 3. Logo, então, z é igual a 3. Pronto. Encontramos o conjunto solução x, y e z desse sistema x1, y2, z igual a 3, usando a regra de Cramer. Tá? Muito bem. A discussão de um sistema.
O que é discutir um sistema? Discutir um sistema é classificar, né? Em função de um ou mais parâmetros, significa determinar para que valores o sistema será possível e determinado, sistema possível e indeterminado e sistema impossível. Tá? Então vamos a seguir. Ó. Para discussão, agora resolver uma coisa, discutir o sistema é outro, né? Podemos adotar os procedimentos apresentados. Então nós vamos usar meio que a regra de Cramer para nos ajudar. Sabe aquele determinante D aqui do exemplo que a gente resolveu? Quem é o determinante, a matriz D? A matriz D, aqui ó, é a matriz formada somente pelos coeficientes. Né? Formada somente pelos coeficientes do sistema. Então aqui, ó, esse esquema ele resume tudo. Se esse determinante D, que aqui eu representei por delta, determinante da matriz constituída pelos coeficientes das incógnitas, for diferente de zero, de cara você já classifica o sistema como possível e determinado. Tá? Se isso ocorre, o sistema é possível e determinado. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente fez aqui, ó, o determinante deu 30. Ou seja, determinante da matriz aqui ó, foi diferente de zero. De cara, eu já posso classificar esse sistema. Sistema possível e determinado. Ok? Agora, se ele for igual a zero, você fica em duas situações possíveis. Se ele for igual a zero, você ainda fica na dúvida se ele é possível e indeterminado ou ele é impossível. Aí você é obrigado a encontrar o determinante dx, dy, dz e assim por diante. Olha só, se todos derem igual a zero, todos, aí a gente diz que o sistema é possível e indeterminado. Agora, quando que o sistema é impossível? Quando o determinante formado pelos coeficientes for igual a zero e pelo menos um dx ou dy ou dz for diferente de zero. Aí o sistema é chamado então aqui de sistema impossível. Então a gente monta as matrizes, olha os determinantes e enquadra aí nesse esquema. Tá? Então vejam aí, ó, verificar, um exercíciozinho para a gente discutir. Tá? Vamos verificar se esse sistema aí ele é determinado ou indeterminado. Então vejamos. A questão só pede que classifique nessas duas situações. Será que ele é determinado ou ele é indeterminado? Então está aqui o sistema. Tá? Então a gente pode montar a matriz dos coeficientes. Vamos montar a matriz dos coeficientes aqui. Ó. Eu vou chamar de matriz D. Matriz D formada só pelos coeficientes 3, menos 2, 1 e 1. Está aqui, ó. 3, menos 2, 1 e 1, certo? E aí a gente encontra o determinante dessa matriz, que eu chamei de D. Lembra como encontra o determinante de matriz de ordem 2? Faz o produto dos elementos da diagonal principal pela diferença dos valores da diagonal secundária. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2, só que da diagonal secundária você sempre troca o sinal. 1 vezes menos 2 dá menos 2, joga para cá, dá mais 2. Então perceba que o determinante da matriz D, formada pelos coeficientes, deu igual a 5. Né? Logo, diferente de zero. Então o determinante da matriz D deu diferente de zero. Então, se deu diferente de zero, a gente sabe que o sistema é possível. Né? Por enquanto, a gente está aqui, ó, possível. Né? E determinado, né? Porque já deu diferente de zero aqui. Então, ele pergunta se é determinado ou indeterminado. Só encontrando aí, você já vê que o sistema é determinado. Perfeito? Se ele tivesse dado igual a zero,
aí você classificaria em indeterminado. Ainda, para precaução, você teria que encontrar os outros dx e dy para ver se é impossível. Muito bem. Bastante assunto, né? Bastante teoria, mas todo muito importante. Com isso, finalizamos.